Boa noite, queridos irmãos, sejam bem-vindos à reunião virtual do Centro Espírita Caridade e Luz. Mais uma vez, rogamos a Deus que nos ampare, que nos fortaleça neste momento, trazendo-nos, através da permissão do Pai Criador, o amparo por intermédio dos emissários, dos amigos espirituais. Esta reunião virtual do Centro Espírita Caridade e Luz de Palmeiras de Goiás tem como objetivo fortalecer-nos, esclarecendo-nos com temas em torno do Evangelho de Jesus. Portanto, sejam bem-vindos. Venha nas ondas dessas reflexões de luz que teremos na noite de hoje. Mas antes de iniciarmos a nossa reunião, peço a vocês que participem vibratoriamente da prece de abertura dessa reunião. Fechemos os nossos olhos, mentalizemos o nosso Mestre Jesus neste momento especial. Pai de infinita misericórdia, nós te agradecemos profundamente por mais esse momento de bênçãos que nós estamos tendo nesse instante. Permita, Senhor, que os teus emissários envolvam-nos em eflúvios de muita paz, de muita alegria, de muita aprendizagem. Que nós, Senhor, possamos ser sensibilizados para a aprendizagem da noite, que virá em forma de luz, em festas reluzentes em torno do teu Evangelho, Senhor. Permita então que também a tua luz, a tua proteção se faça amparando a palestrante da noite, que irá trazer para nós as reflexões em torno do teu Evangelho. Que a tua luz envolva a palestrante Lúcia no seu amor, na sensibilidade, para que as suas palavras, as reflexões venham nos acolher os nossos corações, agora e sempre, Senhor. Debaixo da vossa proteção, nós damos por aberto mais uma reunião virtual do Centro Espírita Caridade e Luz de Palmeiras de Goiás. E agora eu transfiro a palavra para a nossa irmã Lúcia, para que ela conduza-nos nas reflexões da noite de hoje. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Como já foi dito pelo Wilson, meu nome é Lúcia. Estarei fazendo as reflexões da noite de hoje, segundo o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27, Pedi e obtereis. Tem como tema preces inteligíveis. O que isso significa? Preces claras, preces que nós podemos compreender. Aquele que ora sem compreender o que diz, habitua-se a ligar mais valor às palavras do que aos pensamentos. Para ele, as palavras é que são eficazes, ainda que o coração não participe. Assim, muitos se julgam quites quando recitaram algumas palavras que os dispensam de se reformarem e fazer da divindade uma ideia estranha, acreditar que Deus se satisfaz com as palavras mais do que com os atos
que atesta um melhoramento moral. Eis, aliás, a respeito desse assunto, a opinião de São Paulo. Se eu não entendo o que significam as palavras, serei um bárbaro para aquele a quem falo, e aquele que me fala será para mim um bárbaro. Se eu oro numa língua que não compreendo, meu coração ora, mas meu entendimento fica sem fruto. Se louvais apenas com o Espírito, como é que um homem desses que não entendem senão a sua própria língua dirá amém? No final de vossa ação de graças, considerando-se que ele não compreende o que dizeis, isso não significa que vossa ação de graças não é boa, mas os outros não são edificados. São Paulo, Primeira Epístola aos Coríntios, capítulo 14, versículos 11, 14, 16 e 17. É impossível condenar de maneira mais a forma e mais lógica o uso das preces inteligíveis. Pode-se admirar que seja tão pouco levada em conta a autoridade de São Paulo neste assunto, ao passo que ela é tantas vezes invocada sobre outros pontos. Outro tanto, poder-se-ia dizer da maioria dos escritores sacros, considerados como luzes da igreja, e cujos preceitos todos estão longe de ser postos em prática. Nós sabemos que uma condição essencial da prece pois segundo São Paulo, é ser inteligível. O que isso significa? Ser clara, compreensível, para que possa falar ao nosso espírito. Para isso, não basta que seja dita em língua compreendida por aquele que ora, porquanto há preces em língua vulgar, que não dizem muito mais ao pensamento do que se fossem ditas em língua estrangeira, e por isso mesmo não vão ao nosso coração, porque as raras ideias que elas encerram são frequentemente abafadas pela superabundância de palavras e pelo misticismo da linguagem. Então, a principal qualidade da prece é ser clara, simples e concisa, sem fraseologia inútil, que não passa de vestimentas de lantejoulas. Cada palavra deve ter o teu alcance, despertar um pensamento, uma fibra. Numa palavra, ela deve fazer refletir. Só com esta condição, a prece pode atingir o seu objetivo. Do contrário, ela não passa de ruído. Vede também com que ar distraído e com que volubilidade elas são ditas na maior parte do tempo. Vêem-se os lábios se movendo, mas pela expressão da fisionomia e pelo tom da voz se reconhece um ato maquinal, puramente exterior, a qual a nossa alma fica indiferente. O mais perfeito modelo de prece é, sem contradito, a oração dominical, verdadeira obra-prima de sublimidade em sua simplicidade, sobre a mais reduzida forma. Ela resume todos os deveres do homem para com Deus, para consigo mesmo e para com o próximo. Contudo, em razão de sua própria brevidade, o sentido profundo encerrado nas poucas palavras de que ela se compõe
escapa à maioria. Os comentários já feitos a respeito nem sempre estão presentes na memória, ou mesmo são desconhecidos pela maior parte das pessoas. Por isso, geralmente ela é dita sem o pensamento, seja direcionado à aplicação de cada uma de suas partes. Dizem, geralmente, ela é dita sem que o pensamento seja direcionado à aplicação de cada uma de suas partes, como uma forma cuja eficácia é proporcional ao número de vezes que é repetida. Ora, é quase sempre um dos números cabalísticos, 3, 7 ou 9, tirados da antiga crença na virtude dos números e em uso nas operações de magia. Pensai ou não penseis no que dizeis, mas repeti a prece tantas vezes que isso basta. Agora que o Espiritismo repele expressamente toda a eficácia atribuída às palavras, aos signos e às fórmulas, a Igreja acusa-o de ressuscitar as velhas crenças supersticiosas. Todas as religiões antigas e pagãs tiveram sua língua sagrada, língua misteriosa, apenas inteligível aos iniciados, mas cujo sentido verdadeiro era oculto ao povo, que a respeitava tanto mais quanto menos a compreendia. Isso podia ser aceito na época da infância intelectual das massas, mas hoje, que elas estão espiritualmente emancipadas, as línguas místicas não mais têm razão de ser e constituem um anacronismo. Elas querem ver tão claro nas coisas da religião quanto nas da vida civil. Não se pode mais, para crer e orar, mas se quer saber por que se crê e o que se pede orando. O latim, de uso habitual nos primeiros tempos do cristianismo, ficou sendo para a Igreja a língua sagrada e por um resto do antigo prestígio ligado a essas línguas que a maioria dos que não sabem dizem a oração dominical nessa língua, de preferência a sua própria. Dir-se-ia que dão tanto mais valor à coisa quanto menos a compreendem. Por certo tal, não foi a intenção de Jesus quando a ditou, e tal também não foi o pensamento de São Paulo quando disse: se eu oro numa língua que não compreendo, meu coração ora, mas meu entendimento fica sem fruto. Ainda se por falta de inteligência o coração orasse sempre, haveria apenas meio mal. Entretanto, infelizmente, muitas vezes o coração não ora mais que o espírito. Se o coração realmente orasse, não se viria tanta gente entre aqueles que rezam muito, aproveitar tão pouco, não ser nem mais benevolentes, nem mais caridosos, nem menos maledicentes para com o próximo. Feita esta ressalva, diremos que a melhor prece matinal e da noite é, sem dúvida, a oração dominical, ou seja, a do Pai Nosso, dita com inteligência, de coração, e não apenas com os lábios, mas para suprir o vago que a sua concisão deixa no pensamento,
aqui acrescentamos a conselho e com a assistência dos bons espíritos, um desenvolvimento a cada preposição da prece do Pai Nosso, ensinada por Jesus. Então, meus irmãos, nós vamos estar falando cada parte do Evangelho, aliás, cada parte da prece do Pai Nosso, e estar estendendo mais explicações, porque muitas vezes nós oramos sem realmente analisarmos nas palavras, e nós precisamos compreender melhor o que a prece do Pai Nosso está nos dizendo. Então, vamos começar. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. O que quer dizer? Cremos em vós, Senhor, porque tudo revela o vosso poder e a vossa bondade. A harmonia do universo testemunha uma sabedoria, uma prudência e uma previdência que ultrapassam todas as faculdades humanas. O nome de um ser soberanamente grande e sábio está inscrito em todas as obras da criação, desde o broto de erva e do menor inseto, até os astros que se movem no espaço. Por toda parte, vemos a prova de uma solicitude paternal. Eis porque é cego aquele que vos reconhece em vossas obras, orgulhoso aquele que não vos glorifica, e ingrato aquele que não vos rende ações de graças. E continuamos. Venha a nós o vosso reino. Senhor, destes aos homens leis cheias de sabedoria e que fariam a sua felicidade se as observassem. Com essas leis, fariam reinar entre si a paz e a justiça. Ajudar-se-iam mutuamente, em vez de prejudicarem. Como fazem, o forte amparia o fraco, em vez de esmagá-lo. Evitariam os males que engendram os abusos e excesso de todos os gêneros. Todas as misérias daqui de baixo vêm da violação de vossas leis, porque não há uma só infração que não tem suas consequências fatais. Destes ao animal o instinto que lhe traça o limite do necessário, e ele a isso se conforma maquinalmente. Mas ao homem, além desse instinto, destes a inteligência e a razão. Também lhe destes a liberdade de observar ou infringir aquelas de vossas leis que lhe concerne pessoalmente. Isto é, de escolher entre o bem e o mal, a fim de que ele tenha o mérito e a responsabilidade de suas ações. Ninguém pode pretextar ignorância de vossas leis. Na vossa previdência paternal, quiseste que elas fossem gravadas na consciência de cada um, sem distinção de culto nem de nações. Aqueles que as violam é porque vos desconhecem. Um dia virá em que, conforme a vossa promessa, todos as praticarão. Então, a incredulidade terá desaparecido, e todos vos reconhecerão como soberano Senhor
de todas as coisas, e o reino de vossas leis será o vosso reino na terra. Dignai-vos, Senhor, apressai a sua vinda, dando aos homens a luz necessária para conduzi-los no caminho da verdade. E continua: seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Se a submissão é um dever do filho para com o pai, do inferior para com o seu superior, quão maior não deve ser a da criatura para com o seu Criador. Fazer a vossa vontade, Senhor, é observar vossas leis, é submeter-se em murmúrio aos vossos divinos desígnios. O homem a eles submeter-se-á quando compreender que sois a fonte de toda a sabedoria, e que sem vós ele nada pode. Então fará a vossa vontade na terra, como os eleitos no céu. E continua: o pão de cada dia dai-nos hoje. Dai-nos o alimento para a manutenção das forças do corpo. Dai-nos também o alimento espiritual para o desenvolvimento do nosso espírito. O animal encontra sua pastagem, mas o homem a deve à sua própria atividade e aos recursos de sua inteligência, porque criastes livre. Vós lhe dissestes: tirarás o teu alimento da terra com o suor de teu rosto. Assim, vós lhe tornaste o trabalho uma obrigação, para que ele exercitasse sua inteligência pela procura dos meios de prover às suas necessidades e ao bem-estar. Uns pelo trabalho material, outros pelo trabalho intelectual. Sem o trabalho, ele ficará estacionário e não poderá aspirar à felicidade dos espíritos superiores. Vós ajudais o homem de boa vontade, que se confia a vós para o necessário, mas não aquele que se compraz na ociosidade e tudo quereria obter sem esforço, nem aquele que busca o supérfluo. Quantos não sucumbem por sua própria culpa, por sua incúria, sua imprevidência ou sua ambição, ou por não terem querido contentar-se com o que lhes havia dado. Esses são os artifícios do seu próprio infortúnio e não o têm direito de lamentar-se, porque são punidos por onde pecaram. Mas esses mesmos, vós não os abandonais, porque sois infinitamente misericordioso. Vós lhes estendeis a mão socorredora, desde que, como o filho pródigo, eles voltem para vós sinceramente. Antes de nos lamentarmos de nossa sorte, perguntemos se não é obra nossa a cada desgraça que nos chega. Perguntemos se de nós não teria despendido evitá-la. Mas digamos também que Deus nos deu a inteligência para nos tirar do landaçal a que nos depende pô-lo em atividade. E continua: perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos
aos nossos devedores. Perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos aos que nos ofendem. Cada uma de nossas infrações às vossas leis, Senhor, é uma ofensa a vós, é uma dívida contraída, que mais cedo ou mais tarde teremos que resgatar. Solicitamos de vossa infinita misericórdia a sua remissão, sob promessa de fazer esforços para não contrair novas. Vós fizestes da caridade uma lei expressa, mas a caridade não consiste apenas em assistir ao semelhante em suas necessidades. Ela consiste também no esquecimento e no perdão das ofensas. Com que direito reclamaríamos a vossa indulgência, se nós próprios a ela faltamos, para com aqueles de que temos de nos lamentarmos? E continua: não nos abandoneis à tentação, mas livrai-nos do mal. Dai-nos, Senhor, a força de resistir às sugestões dos maus espíritos, que tentarem desviar-nos da via do bem, inspirando-nos maus pensamentos. Mas nós mesmos somos espíritos imperfeitos, encarnados nesta terra para expiar e nos tornarmos melhores. A causa primeira do mal está em nós, e os maus espíritos apenas aproveitam nossas más inclinações viciosas, nas quais nos entretêm para nos tentar. Cada imperfeição é uma porta aberta à sua influência, ao passo que são impotentes e renunciam a toda tentativa contra os seres perfeitos. Tudo quanto podemos fazer para afastá-los será inútil se não lhes opusermos uma vontade inquebrantável no bem e uma renúncia absoluta ao mal. É, pois, contra todos nós mesmos que devemos dirigir nossos esforços, e então os maus espíritos afastar-se-ão naturalmente, porque é o mal que os atrai, enquanto o bem os repele. Assim seja. Praza-nos, Senhor, que nossos desejos se realizem, mas nos inclinamos ante a vossa sabedoria infinita sobre todas as coisas que não nos é dado compreender, que se faça segundo a vossa santa vontade e não segundo a nossa, porque não quereis senão o nosso bem, e sabeis melhor do que nós o que nos é útil. Nós vos dirigimos esta prece, ó meu Deus, por nós mesmos, por todas as almas sofredoras, encarnadas e desencarnadas, por nossos amigos e nossos inimigos, por todos que pedem a nossa assistência. Pedimos para todos a vossa misericórdia e a vossa bênção. Então, desta forma, fica claro que a melhor prece é aquela que nós fazemos do fundo do nosso coração, aquela que realmente nós estamos sentindo, necessitando naquele instante, porque é uma conversa com o nosso Pai Criador, com Deus, com os bons espíritos, com os nossos amigos que sabem do que realmente nós necessitamos e precisamos. Então, é falar de coração para coração, é falar de filho para
o Pai. Então, que Deus nos abençoe para que possamos cada vez mais aprendermos a elevar o nosso coração e ir até o nosso Pai Criador com muito amor, com muita resignação, e que Deus abençoe cada vez cada um de nós. Que assim seja. Nós agradecemos em nome da direção do Centro Espírita Caridade e Luz. Nós agradecemos profundamente as palavras instrutoras da nossa irmã Lúcia, nos concedendo estas luzes do Evangelho para que as nossas almas se sintam ainda mais esclarecidas e também fortalecidas para a caminhada que todos nós nos encontramos. Nada melhor do que Jesus ensinando-nos, especialmente como foi lembrado pela nossa irmã Lúcia, através da lembrança que nos fez em relação à prece do Pai Nosso, relembrando-nos quanto ao seu significado. Preparemo-nos agora para a nossa prece de agradecimento e logo em seguida nós faremos o pedido do passe, o passe à distância que acontecerá nesse instante para todos nós, para todos os queridos irmãos, para todos vocês que estão ouvindo, participando deste momento de prece, desta reunião virtual do Centro Espírita Caridade e Luz de Palmeiras de Goiás. Mentalizemos o nosso Mestre Jesus na sua figura magnânima, buscando os seus ensinamentos, mentalizar estes mesmos ensinamentos, o amar-vos uns aos outros assim como eu vos amei. Lembremos-nos da sua figura, com a sua voz doce, trazendo-nos a serenidade de que tanto nós necessitamos, a fim de que nós possamos ouvir na acústica de nossa mente, Ele dizendo para nós: irmãos de toda a terra, amai-vos uns aos outros. Irmãos de toda a terra, amai-vos uns aos outros. Senhor Jesus, médico, amigo, médico de todas as horas, de todos nós, rogamos, Senhor, que permita que os teus emissários visite os lares desses irmãos que estão agora participando conosco. Visite todos os trabalhadores do Centro Espírita Caridade e Luz, os seus familiares, que a equipe amiga espiritual possa promover em teu nome, Senhor, a transfusão de energias tão necessárias para todos nós. Permita então, Senhor, que os teus emissários possam, com as energias benfeitoras, visitar através do perispírito de cada um de nós, fazendo com que essas energias principalmente atinjam aquele órgão físico que mais necessita, Senhor. E de acordo com a vossa vontade, de acordo com o merecimento de cada um de nós, que nós possamos receber a cura, a melhora de nosso corpo físico, mas principalmente de nossa alma, de nosso espírito, Senhor. Querendo, é claro, Senhor, que a tua vontade seja feita sempre em primeiro lugar, e que a bênção do nosso Pai Criador permaneça nos corações de cada um de vocês, de cada um de nós, aqui nesse instante, Senhor. Mas em especial, também pedimos pela nossa sociedade, pelos nossos queridos irmãos ali internos no hospital, no asilo, nas ruas, os nossos queridos irmãos entregues aos caminhos
viciosos das drogas, dos vícios diversos, lícitos e ilícitos, Senhor. Nas trevas da ignorância, permita que a tua luz visite a sua consciência aonde estiverem. Enfim, todos aqueles que se encontram em sofrimento nesse instante. Ore, Senhor, eu peço, nesse momento, pelo nosso estado, pelo nosso Brasil, pelo nosso planeta, que a tua paz promova o bem-estar para todos. Obrigado, Senhor, por tudo que acabamos de receber, pelas bênçãos diversas, especialmente pela bênção do teu Evangelho, iluminando as nossas mentes, os nossos corações, como assim se fez nesse instante, através da palavra de nossa irmã Lúcia. Obrigado, queridos irmãos, e até a próxima reunião virtual do Centro Espírita Caridade e Luz de Palmeiras de Goiás, que acontecerá na próxima sexta-feira, às 20 horas. Jesus abençoe, proteja, ilumine a todos, agora e sempre. Fiquem todos com Deus.